Ok, vamos abrir a Bíblia para o tema de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. O tema de hoje, quem olha as redes sociais já viu qual é o título do nosso tema de hoje e que é um tema muito importante. Encontro transformador é o tema de hoje. Atos 9, do versículo 1 em diante. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra. Ok, obrigado. Voltando um pouquinho então, verso 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Até aqui. Eu imagino que esse é um assunto relativamente conhecido. Vocês sabem que o nome Saulo é a tradução grega do seu nome em hebraico. E Paulo era o seu nome em latim. A história desse homem é uma história incrível. Presta muita atenção. Nós temos lições essa noite que são preciosas para a nossa vida espiritual e para a nossa caminhada. A Bíblia, quando fala de Saulo, fala assim: Saulo de Tarso. Por que a Bíblia diz que ele é Saulo de Tarso? Interessa saber que ele é de Tarso? Por que não fala Isaías da cidade tal, Pedro de tal cidade, João de tal cidade? É ou não é? Ezequiel de tal cidade. Não, a Bíblia não fala. Mas quando fala de Saulo, fala assim: é Saulo de onde? De Tarso. Isso é importante? Deve ser, né? Porque se não fosse, a Bíblia não precisaria falar isso. Bom, quando a Bíblia fala que Saulo era de Tarso, chamando nossa atenção para alguns aspectos interessantes. Um deles é que Tarso era uma cidade relativamente pequena, porém extremamente influente naquele tempo. Tarso ficava numa rota onde o movimento comercial era grande, então era um local estratégico para o desenvolvimento da cidade e das cidades da região. Mas tinha uma coisa em Tarso que era muito importante também. Tarso era uma região considerada de alto nível educacional. O sistema educacional de Tarso era acima da média. Nós, na linguagem de hoje diríamos, era uma cidade universitária. Na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje poderíamos comparar com Oxford, na Inglaterra. Quem já foi a Oxford sabe que você chega nessa cidade, você quase não consegue separar a cidade da universidade. Você entra em Oxford, você, uau, estou na universidade. Aí você vira uma esquina, já está na cidade, saiu da universidade. Anda mais um pouquinho, já está na universidade de novo.
É mais ou menos como Harvard e como outras grandes universidades. Guardadas as devidas proporções, Tarso era uma cidade que respirava educação, era muito forte em educação, e isso chama a atenção até hoje. Grandes pensadores estudaram lá, grandes teses foram apresentadas ali. Então, quando diz Saulo de Tarso, está dizendo, estamos falando de uma pessoa que tem um nível educacional acima da média. Quando fala Saulo de Tarso, está dizendo assim, não é qualquer pessoa, é uma pessoa estudada, capaz, preparada, é uma pessoa de um alto nível acadêmico, por isso que é Saulo de Tarso. E tem mais um detalhe, a Bíblia não fala só que é Saulo de Tarso, mas fala também que ele estudou aos pés de Gamaliel. E aí traz mais um elemento para agregar valor a esse assunto. Além de ser de Tarso, ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era aquele tipo mestre, o famoso mestre da escola. Sabe quando você está fazendo uma faculdade e os alunos todos admiram um ou dois ou três professores? É aquele que todo mundo, quando olha para esse professor, fala assim, esse é o cara, eu não é? Eu quero ser como esse cara, ele é demais, ele sabe muito, é um PhD, é o cara que todo mundo gostaria de tê-lo como orientador de teses, das suas teses. Então Gamaliel era assim, era uma pessoa extraordinária, e todo mundo queria ser aluno desse professor, desse doutor, desse Gamaliel. E Saulo era de Tarso e estudou aos pés de Gamaliel. Estamos falando de uma pessoa de altíssimo nível, presta bem atenção nisso. Estamos falando de alguém de altíssimo nível cultural, educacional, acadêmico, ok? E por que eu estou dando essa ênfase? Porque nós temos um problema hoje em conjugar a fé com a ciência, a fé com o conhecimento. Vocês já perceberam que muitos jovens e muitos adolescentes, quando vão para a faculdade, quando vão fazer cursos mais profundos, muitos deles perdem a fé e começam a questionar a Bíblia e falam assim, esse negócio do Mar Vermelho, entendeu? Esse negócio aí das pragas. Então há um problema hoje em conciliar a fé com os conhecimentos. Quantos jovens entram no mundo das universidades aí e daqui a pouco se tornam pessoas totalmente frias e céticas muitas vezes. Tem gente que até se torna ateu. Então eu estou dando essa ênfase para mostrar que é possível a pessoa ter um autoconhecimento, ser uma pessoa de altíssimo nível acadêmico e ser um homem de fé. Porque Saulo era um homem de fé. Ele tinha tudo isso que eu estou falando para vocês, ele tinha todo esse conhecimento, e só vou agregar mais uma informação, ele falava 5 idiomas. Gente, vamos ser bem sinceros, deixa eu sentar aqui para a gente conversar sobre isso. Olha só, presta atenção. Opa, está do lado de cá. Presta bem atenção. Nós estamos em 2024, estamos no século 21. Temos aplicativos, temos escolas, temos aviões, podemos viajar, sair daqui hoje, estar na França amanhã, sair daqui hoje, estar na Inglaterra amanhã, tudo rápido. Nós temos tudo na mão. Eu pergunto, alguém aqui fala 5 idiomas? Pode ser que tenha, eu não duvido que tenha, mas se tiver, não são muitos. Falar 5 idiomas, meu amigo, a gente tentar falar o inglês já é uma luta, é ou não é? Tentar um espanhol já é difícil. Você imagina falar 5 idiomas naquele tempo? Então eu quero mostrar para vocês que é possível uma pessoa ser poliglota, é possível uma pessoa ser aluno de Gamaliel, é possível a pessoa ter uma formação de altíssimo nível, é possível você estudar numa Harvard da vida, numa Oxford da vida, ou numa USP que seja, ou seja lá em que escola for, não importa que escola que for, é possível estudar nessas escolas e ainda assim ser firme na fé. Porque Saulo era firme na fé. Ele tinha princípios judaicos e defendia esses princípios com todas as forças. Aí um dia aconteceu uma coisa muito curiosa. Jesus estava implantando o cristianismo. E Saulo deu uma olhada no cristianismo, deu uma estudada nesse assunto. E Saulo ficou impressionado, impactado com os princípios do cristianismo. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Os princípios do cristianismo
são contrários àquilo que os homens, de maneira geral, defendem. Os princípios do cristianismo são, por assim dizer, estranhos para uma visão horizontal lá fora. Porque no mundo lá fora é assim: bateu, levou. Se você não me ama, eu não te amo. É assim que funciona. No cristianismo não. Se alguém bater na tua face direita, você dá à esquerda. Não é estranho? Jesus fala assim: se você amar só quem te ama, o que você está fazendo demais? Ame quem te ama, mas ame também os seus inimigos. É outra coisa estranha. Então, quando Saulo começa a estudar o cristianismo, Saulo percebe que é uma mensagem extremamente impactante, uma mensagem extremamente forte, e ele sabia que o cristianismo revolucionaria o mundo. E Saulo decide, juntamente com outras pessoas, tentar impedir o crescimento do cristianismo, que para ele seria uma ameaça ao judaísmo. E Saulo era de princípios judaicos. Então ele tenta de alguma maneira bloquear isso. Não consegue. Ninguém consegue parar o cristianismo. A mensagem de Cristo, ninguém consegue. Você pode fazer o que você quiser, você não consegue parar. Porque é uma mensagem de Deus. E ninguém pode parar Deus. Então Saulo estava tentando impedir o crescimento do cristianismo. E como ele viu que não era uma tarefa fácil, ele decidiu por si mesmo colocar a mão na massa. E aí começa uma perseguição aos cristãos. Saulo começa a perseguir cristãos. A Bíblia relata um dos momentos bem complicados envolvendo Estevão. Se você ler Atos 7, 8, você vai ver a história de Estevão. Estevão era um cristão, era um seguidor de Cristo. E Estevão foi pego, foi tipo preso assim, vamos assim dizer, levado a um lugar. E um grupo de pessoas ameaçavam Estevão, insultavam Estevão e diziam assim: você tem que abandonar a sua fé, tem que abandonar esse cristianismo aí. Estevão não abandonou, ficou firme. Saulo participava desse movimento. A Bíblia diz que Saulo consentia nesse insulto e nessa tentativa de silenciar Estevão. Até que chegou o momento em que eles colocaram Estevão num lugar, fizeram um círculo em volta dele e ameaçavam constantemente a Estevão. E Estevão permaneceu firme e não negou sua fé, não negou Cristo e continuou firme na sua fé. Até que disseram: então você vai ser apedrejado. E ameaçaram apedrejá-lo. Ainda assim ele não arredou o pé da sua fé. E eles disseram: então nós vamos matar você. E pegaram as pedras para matar Estevão. Sabe o que Estevão fez? Presta atenção, amigos internautas e jovens que estão aqui, adolescentes também e adultos. Olhem, por favor, um pouquinho para frente. Sabe o que Estevão fez? Estevão falou assim: espera um pouquinho, antes que vocês me matem, deixa eu fazer uma oração. Eu fico pensando, né? É cada coisa, hein? Só Deus pode fazer isso. Aí ele faz uma oração. E ele teve uma visão, ele viu Jesus no céu e ele começa a orar. E a oração que ele faz toca o coração daquelas pessoas, especialmente o coração de Saulo. A oração dele na Bíblia diz assim, ó: Pai, não lhes imputes este pecado. Mas isso merece uma paráfrase. Eu vou parafrasear a oração dele. A oração dele seria, na linguagem de hoje, mais ou menos assim: querido Deus, está vendo essas pessoas aqui? Elas vão me matar daqui a pouco. Só que eu queria dizer uma coisa para o Senhor: eu perdoo os meus assassinos. Já estou perdoando já. Antes que eles executem, eu já ofereço perdão a eles. E eu queria pedir para o Senhor pode perdoá-los também?
Eles vão me matar já já, mas já estou adiantando o perdão. E eu queria pedir para o Senhor perdoá-los também, porque eu quero vê-los no céu. Em nome de Jesus, amém. Que loucura isso, né? Aí, gente, sabe o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Veja, outra coisa que vai na contramão do mundo. Na cabeça das pessoas, numa visão horizontal, sabe qual seria a nossa conclusão? É que uma pessoa tão fiel como ele, uma pessoa tão firme na fé como ele, Deus iria protegê-lo e não ia deixar que matassem um servo fiel como esse. Na nossa cabeça é assim, né? A gente pensa assim: quem é fiel é protegido, quem é fiel Deus guarda, quem é fiel não perde o emprego, quem é fiel não fica doente, quem é fiel não tem depressão, quem é fiel não tem insônia, quem é fiel não tem ansiedade. A gente pensa assim, a gente acha que quem anda com Deus e é fiel não tem problema nenhum. Então, se fosse assim, depois da oração, Deus poderia olhar para Estevão e falar assim: oh, que coisa fofa, ele foi tão fiel, tá vendo? Olha a oração que ele fez, ele já perdoou antes de matarem. Uau, não vai matar não, não vai matar não. Vai jogar a pedra e a pedra não vai chegar nele. Essa é a visão horizontal, mas na visão vertical não é assim. E o cristianismo é impressionante por isso também. Estevão perdoa, ele ora, ele entrega nas mãos de Deus, ele pede para Deus perdoar as pessoas e ele se entrega. E os camaradas matam ele. Ele foi apedrejado ali, morreu ali. E quem coordenou isso? Saulo de Tarso. Aí morreu Estevão. Eu dei uma ênfase muito grande nessa parte da história, porque essa ênfase que eu estou dando agora vai fazer a diferença no final do sermão de hoje. Depois que eles mataram Estevão, Saulo e os demais saíram dali. Aquela cena nunca mais saiu da cabeça de Saulo. Aquela oração nunca mais saiu dos pensamentos de Saulo. Aquele perdão vivia batendo a porta do coração de Saulo. E mesmo assim Saulo endureceu, fechou o coração e disse: vou matar mais cristãos, vou perseguir mais cristãos, quer saber? Vou acabar com a raça desse pessoal. E ele pediu cartas, e aí veio o texto que a gente leu. Ele pediu cartas para Damasco e montou uma comitiva para Damasco. Foi para Damasco, ou ia para Damasco. A Bíblia usa umas palavras no início do capítulo 9. Diz que ele estava respirando ameaças e morte. Você imagina, olha a frase: respirava ameaças e morte. Imagina, cada respirada era morte, era ameaça, era veneno, era violência, Você entende isso? Ele estava envenenado. Ele estava decidido a matar os servos de Deus. Aí foi para Damasco. Mas naquele dia aconteceria o encontro transformador, que é o título do sermão de hoje. Naquele dia, Jesus falou assim: hoje eu vou visitar esse homem. Hoje eu vou dar um estudo bíblico para ele. Hoje eu vou fazer um apelo para ele. Sabe de uma coisa, irmãos e internautas? Existem pessoas que só serão convertidas por uma ação sobrenatural diretamente de Deus para com a pessoa. Tem gente que nunca vai se converter pela TV Novo Tempo. Tem gente que nunca vai se converter por transmissões de redes sociais. Tem gente que nunca vai aceitar um convite para vir aqui. E se vier aqui, vem, vai para casa e não quer saber de nada. Existem pessoas que só serão tocadas e convertidas em momentos extremos. Tem gente que só vai se entregar quando estiver numa cama de hospital entre a vida e a morte. Tem gente que só vai se entregar quando um câncer dominar o corpo dessa pessoa. As pessoas muitas vezes se fecham. Quantas e quantas pessoas estão fechadas? Elas estão muitas vezes ouvindo essa mensagem hoje, por exemplo. Quantas e quantas pessoas estão ouvindo esse sermão, mas estão fechadas. Estão fechadas. Não conseguem largar certas coisas, romper certas coisas para se entregar completamente. É uma luta grande fazer isso. É um desafio extraordinário fazer isso.
E naquele dia Jesus disse: hoje eu vou fazer pessoalmente uma visita para Saulo. E Saulo estava já no caminho de Damasco, indo pela estrada para matar mais cristãos, para perseguir mais cristãos. E naquele dia Jesus apareceu para ele. Você imagina isso? Jesus apareceu para ele. Você sabia que Jesus pode fazer isso, né? Ele pode aparecer para uma pessoa em sonho. Ele pode aparecer para uma pessoa numa visão. Ele pode aparecer de noite para uma pessoa, sabia disso? Ele pode mandar um anjo, ele pode fazer alguma coisa impactante. Você sabia que tem muitos islâmicos que andam por aí sonhando com Jesus? Você sabe que o islamismo não tem Jesus como Salvador e nem como Deus. E tem muitos islâmicos no mundo árabe que estão aceitando Jesus, se tornando cristãos, porque estão tendo sonhos com Jesus. Estão sonhando com a volta de Jesus. Isso é incrível. Então existem casos que Jesus tem que vir pessoalmente para fazer alguma obra especial na vida de algumas pessoas. E Jesus foi ao caminho de Damasco e apareceu para Saulo. Saulo estava indo, doutor Saulo, poliglota, o homem que tinha toda a capacidade acadêmica, o homem que era inteligentíssimo, aquele homem que era colérico, que era determinado, que era pragmático, que sabia o que queria, que falou assim: eu sei mais do que essas pessoas, e eu vou mostrar o que é o cristianismo e o que não é, e o que é o judaísmo. E ele queria executar coisas horríveis com as suas próprias mãos. E Jesus apareceu para ele. Diz a Bíblia que Jesus, quando apareceu para ele, Jesus veio de uma maneira tão forte, que uma luz envolveu Saulo. Uma luz envolveu Saulo. Envolveu tanto, uma luz tão forte, uma luz do céu, que Saulo caiu. E quando Saulo caiu cego, completamente cego, por causa dessa luz. Agora o doutor Saulo, o poliglota Saulo, está no chão, cego. E ele escuta uma voz. E a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que foi que eu te fiz? Aí ele, cego no chão, ele fala assim: quem está falando? E a voz responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Ele fala: Jesus? Mas eu não estou perseguindo o Senhor. E Jesus disse: está sim. Quando você perseguiu Estevão, era a mim que você perseguia. Quando você insultou Estevão, era a mim que você insultava. Quando você matou Estevão, foi a mim que você matou. Quando você pediu cartas para ir a Damasco e para perseguir e matar mais cristãos, era a mim que você perseguia. E Saulo se dá conta do erro que estava cometendo. E fala: Jesus, eu não sabia que eu estava perseguindo o Senhor. O que eu tenho que fazer? Jesus disse: fica tranquilo. Você será levado para a cidade e lá você vai ficar sentado num banquinho e vai ser dito o que você tem que fazer. E agora o doutor Saulo, todo cheio de si, agora está humilde, quietinho e cego. Foi para uma casa, sentou no banquinho e lá ficou. Aí Jesus apareceu para um servo dele chamado, quem sabe o nome dele? Ananias. Jesus apareceu para Ananias numa visão. Falou: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias, hoje tem uma visita para você fazer. Uma visita, uma visita e um estudo bíblico. E um apelo também. Ok, Jesus, para quem que é a visita? Para Saulo. Qual Saulo? O de Tarso. Tem o detalhe do Tarso aí, né? É o de Tarso? Sim, é o de Tarso. Jesus, o senhor conhece Saulo de Tarso? Sim, conheço. O senhor quer que eu visite esse homem? Sim, eu quero. Não, eu não vou. Se o senhor conhece esse homem, sabe que ele é um homem terrível. Ele é um assassino. Ele é um perseguidor dos cristãos.
A notícia dele se espalhou por toda a região. Eu não vou visitar esse homem. Se eu for visitar, ele vai me matar também. Eu não vou. E Jesus disse: Ananias, pode ir. Eu tenho uma notícia para te dar. Ele já está convertido. Jesus, ele está convertido? Sim, está convertido. O senhor tem certeza que ele se converteu? Sim, eu mesmo fui até ele. Pode ir, ele está convertido. E Ananias vai. Chega lá e encontra um homem quebrantado, cego. O doutor Saulo, quebrantado. Ananias chega e faz um apelo fulminante. Ananias era um evangelista. Olha o apelo que ele fez. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Bom, Saulo se converteu. Jesus converteu Saulo. E ele agora, convertido, passou a ser um pregador do evangelho. Passou a ser um cristão verdadeiro. E começou a seguir a fé que antes ele atacava. A fé que antes ele perseguia. E agora ele começa a levar Jesus para fora do meio judaico, para fora do meio israelita. Ele sai daquela bolha e ele vai para os gentios. E ele começa a pregar o evangelho fora, para outras pessoas de outras nações, de outros lugares. E esse homem se tornou no grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo. E esse homem se tornou o maior evangelista do Novo Testamento. E se tornou também o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. E se tornou também o maior teólogo do Novo Testamento. Vocês sabem qual é a teologia mais difícil e mais debatida? É a teologia paulina. A teologia paulina é a mais complexa, porque o que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo é algo tão profundo. Primeiro, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E segundo, que o Espírito Santo usou Paulo com toda a sabedoria que ele já tinha, com todo o conhecimento que ele tinha. E as cartas de Paulo são cartas extremamente profundas. Ele foi o que mais escreveu livros da Bíblia. São atribuídos a ele 14 livros da Bíblia. E esse camarada era um perseguidor e ajudou a matar Estevão. E agora esse homem se torna um servo de Cristo, um tremendo de um pregador, um tremendo de um teólogo. E ele escreveu coisas na Bíblia que até hoje o pessoal de Jundiaí não entende, o pessoal de São Paulo não entende, o pessoal do mundo inteiro não entende. Até hoje os teólogos ficam nas escolas debatendo, e a gente estuda teologia 4 anos, faz mestrado, faz doutorado, faz PhD, e a gente quando pensa que sabe, não sabe nada, quando pensa que entende, não entende nada. Tem coisas que Paulo escreveu que o povo não entende até hoje, e por isso que tem um monte de igrejas aí, cada um fala uma coisa e pega os textos de Paulo e tira do contexto e cria um problema, porque o que Paulo escreveu é algo tão profundo, mas tão profundo. Eu vou dar 2 exemplos essa noite, 2. Exemplo número 1. Paulo escreveu aos Romanos e disse assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Olha o que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. O fim da lei é Cristo. Senhores, esse texto na mão de pessoas evangélicas que não aceitam os 10 mandamentos, isso é um prato cheio. Quantas pessoas já usaram esse texto conversando comigo e dizendo assim: sabe por que eu não guardo os 10 mandamentos? Sabe por que eu creio que a lei foi abolida? Eu disse: não, por que você crê? Porque Paulo escreveu que o fim da lei é Cristo. Está vendo? Pega um texto de Paulo. Aí você começa a estudar o texto e conversar com a pessoa, e você explica para ela que esse texto não está dizendo o que ela acha que está dizendo. O assunto é mais profundo do que a pessoa imagina. Pensa, se o fim da lei é Cristo, que lei? Os 10 mandamentos? Ah, então Cristo veio, os 10 mandamentos acabaram? Ah, então a gente pode matar? Pode adulterar? Pode cobiçar? Pode adorar outros deuses? Ah, não pode. Então o fim da lei não é Cristo. Tem coisa errada aí. Aí você vai perceber que o que Paulo quis dizer não, o que ele disse de verdade é que as pessoas entendem errado. Ele, quando fala o fim da lei é Cristo, esse fim não é fim de acabar, é fim de finalidade, de objetivo, de propósito. É como se eu dissesse assim: você veio aqui hoje com que fim?
Com que objetivo? O fim, a finalidade da lei, o objetivo da lei é levar você a Cristo. Porque a lei mostra o seu pecado. E Cristo te perdoa, te purifica e te transforma. Percebeu? Quer ver um outro texto que ele fala, que ele usa? Ele fala assim: de todos os pecadores eu sou o principal. Já leu esse texto? Eu sou o principal dos pecadores. Será que Paulo não está mentindo, não? Veja, como é que Paulo diz que dos pecadores todos, ele é o principal? Aí eu fiquei pensando, se Paulo é o principal dos pecadores, eu sou o quê então? É ou não é? Nós somos o quê? E o que Paulo queria dizer com essa frase é mais profundo do que nós somos capazes de imaginar. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, olha o que a gente pensa. Jesus está ali naquele púlpito. A gente pensa assim, quanto mais perto de Jesus eu chego, mais santo eu sou, certo? Mais consagrado eu estou, certo? Eu sou melhor quando estou perto de Cristo, certo? Bom, a resposta é sim e não. É curioso isso. Quer ver? Imaginemos que Jesus fosse aqui, está aqui, Jesus. E eu estou aqui, certo? Atenção, internautas, eu vou desaparecer um pouquinho. Veja, eu estou aqui atrás. E aqui atrás está escuro. Aqui onde eu estou, me escondi, aqui está escuro. Quando você está num lugar escuro, você não enxerga direito, certo? Você não enxerga, se tiver uma manchinha na calça, ou no blazer, ou na roupa, estando no escuro, você não vê essa mancha, essa sujeira, esse probleminha que tem na sua roupa. Quando você sai da escuridão e se aproxima da luz, você começa a ver melhor. E quanto mais perto você chega da luz, mais você se enxerga. E quanto mais perto você se enxerga mais ainda. E quanto mais perto e mais perto. Jesus é essa luz. Jesus é essa luz. Quando você está nas trevas do pecado, você não enxerga quem você é de verdade. Mas quando você se aproxima de Jesus, você vai ser tão iluminado, tão abençoado, tão abençoada, que você começa a enxergar coisas que você não via lá. Você só vê quando está perto de Cristo. E quanto mais perto de Cristo você chegar, é como chegar mais perto de uma luz muito forte. E você começa a ver detalhes na sua vida que você não via. E isso que você vê agora incomoda você. O que lá nas trevas não te incomodava, porque você não via. Já ouviram aquela frase de algumas pessoas que falam assim: eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu trabalho, cumpro meus compromissos, minha vida é de casa para o trabalho, trabalho para casa, eu não faço nada de errado, pago as pessoas direitinho, cumpro minhas obrigações, eu sou um bom homem, uma boa mulher. Essas colocações estão mostrando que essa pessoa está longe de Cristo. Totalmente longe de Cristo. Quanto mais perto de Cristo você chega, mais você se enxerga. E você vai ver coisas que lá você não via. Quanto mais longe de Cristo, mais a gente se acha. E quanto mais perto de Cristo, a gente diz assim: eu sou mais pecador do que eu pensava. Você já foi num lugar que é extremamente limpo? Um lugar que é limpo, limpo, limpo ao extremo. Quando você chega, você automaticamente tira os sapatos. Você não tem coragem de entrar. É muito limpo. Você não se sente digno de entrar em certos lugares, que é extremamente limpo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a gente começa a ver o quão pecadores nós somos. Quem está lá fora olha para a gente e fala assim: não, eu vejo Deus em você, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas sim observam isso, mas nós mesmos falamos assim: ele não sabe quais são minhas lutas, minhas batalhas. Deu para entender ou não? Veja que Paulo escreveu coisas muito profundas. Por isso que um dos princípios do cristão, sabe qual é? Humildade e dependência. O cristão não é prepotente, não é orgulhoso. O cristão é humilde, porque ele sabe que ele é pecador. E ele sabe que ele precisa de Jesus cada dia. Paulo disse isso. Ele fala assim: eu sei o que eu tenho que fazer, mas quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar dessa morte?
Então Paulo, ele fala coisas muito profundas. Era o homem que perseguia a igreja. Foi o homem que ajudou a matar Estevão. Era uma pessoa que queria acabar com o cristianismo. Agora era uma nova criatura. Agora se converteu. Agora um novo homem, uma nova pessoa. E agora um pregador, um evangelista e um teólogo extraordinário. Ele foi perseguido. Depois de Jesus, no Novo Testamento, porque eu não vou falar de Jó, só do Novo Testamento. Depois de Jesus, creio que a pessoa que mais sofreu foi Paulo. Se você ler sobre o sofrimento dele, é algo surreal. É algo extremamente assustador, tudo que ele passou. Mas ele não desistiu da sua fé. Ele não desistiu de Cristo. Ele não desistiu da caminhada cristã. Ele foi firme até o final. E chegou o momento na vida dele em que o prenderam. Ele foi preso. Ele foi preso outras vezes. Estou me referindo a uma prisão específica. Ele foi preso. E chegaram para ele e disseram: Paulo, temos uma notícia para te dar. Amanhã você será morto. Amanhã você vai ser decapitado. O que nós faríamos se soubéssemos que iríamos morrer dentro de uma semana? Ou no dia seguinte? O que você faria se você fosse ao médico e descobrisse uma doença incurável? O que você faria se descobrisse que tem poucos dias de vida? Você se apegaria mais a Deus ou se revoltaria com Deus? Você se apegaria mais à fé ou você criticaria a igreja e a sua própria fé? Tem pessoas que se revoltam, sabe? Quantas pessoas dizem: eu sou da igreja, eu sou fiel aqui, fiel ali e tal. E agora eu estou com câncer, e agora eu estou com isso, estou com aquilo. Cadê Deus? Cadê a igreja? Cadê as orações? E tem muita gente que se rebela, sabe? Fala: Deus não me escuta, Deus não me ama, a igreja não me ajudou e tal. É difícil dizer qual a reação de cada um. Mas a verdade é que Paulo, quando avisaram a ele: você vai ser morto amanhã, nós vamos matar você amanhã. Sabe o que ele fez? Ele escreveu um texto. Eu vou ler o texto com vocês. É o último texto de hoje. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Por favor. É capítulo 4, perdão. Falei capítulo 3, mas não é. É capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler aqui 3 versículos. 2 Timóteo capítulo 4. Versículos 6, 7 e 8. É um texto extremamente profundo e maravilhoso. Repetindo para os que estão procurando ainda. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse texto é uma declaração de fé de Paulo. Ele já sabia que ia morrer. Já tinham avisado a ele que ele morreria. E ao invés de revoltar, ao invés de uma revolta, aconteceu uma declaração de fé. No verso 6 ele fala assim: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, isto é, da minha morte, é chegado. Mas nos impressiona a todos o verso 7.
Paulo fala assim: eu combati o bom combate. Todos nós temos combates. Todos nós temos lutas. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais. E Paulo diz: eu combati o bom combate. Você sabe como é que a gente combate essa batalha diária? É de joelhos no chão. Você só pode vencer essa batalha em oração. Não é pela sua sabedoria, é através da oração. Não esqueça disso. Conversa mais com Deus para combater o bom combate. E não desista de orar. Ore mais e mais e mais e mais. Ele fala: combati o bom combate. Aí ele fala assim: eu completei a carreira. Essa frase me impressiona. Eu completei a carreira, sabe o que significa? Que Paulo não desistiu. Então, meus irmãos, não vamos desistir também. Temos que completar a carreira. Temos que terminar a jornada. Temos que terminar essa caminhada, senhores. Quantas e quantas pessoas começaram essa caminhada e não terminaram? Quantas pessoas abandonaram a fé, abandonaram a Bíblia e a oração? Por favor, senhores, olhem para mim, os jovens aqui e os adolescentes também. Quanto tempo faz que você não dedica um tempo para orar, para ficar com Deus a sós? Quanto tempo faz que você não busca Deus no seu quarto de verdade, ou no seu escritório, na sua sala? Quanto tempo você ora? Me diz aí. Quanto tempo você lê a Bíblia? Me diz aí. Quanto tempo você dedica para com Deus? Me diz aí. Para você ser vencedor nos combates, é preciso orar mais. Aquela oraçãozinha de 30 segundos não resolve. Aquela oraçãozinha com a mão na maçaneta também não resolve. Põe o joelho no chão, rapaz, e ora. Para combater o bom combate, para completar a carreira. Estou pregando para alguém que está fraco na fé. Estou pregando para alguém que está bem fraco na fé. Alguém que estava pensando em abandonar a igreja e a fé. Não faça isso. Termine a carreira. Termine a caminhada. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Termine a caminhada. Não desista. Não desista. Está difícil, mas não desista. Está doendo, mas não desista. Está sangrando, mas não desista. Você é vítima de preconceito? Não desista. Você é vítima de qualquer outra coisa? Não desista. Não desista. Ah, mas não sei quem me tratou mal. Ah, mas não sei quem falou mal de mim não sei aonde. Olha para mim. Não desista da sua caminhada. Termine a carreira. Termine a jornada. Irmãos, vamos terminar a carreira. Vamos terminar a jornada. O céu é logo ali. Satanás quer que você desista. Satanás quer que você abandone tudo. Não faça isso. Não desista. Combati o bom combate, completei a carreira. Eu quero convidar você, membro da igreja, e você, nosso convidado, e você, internauta. Eu quero convidar os jovens, os adolescentes, todo mundo que está aqui, a terminar a carreira. Nós precisamos terminar a carreira. Eu sei que você não é perfeito, eu também não sou. Mas nós não podemos desistir, porque Jesus não desistiu de você. Por mais pecador que você seja, por mais errado que você talvez seja, ou que por caminhos errados que você andou, a partir de agora você pode recomeçar. Combati o bom combate, completei a carreira. O meu convite essa noite é: terminemos a caminhada. Terminemos a caminhada. Não vamos desistir. Amém, irmãos? Está fraco, amém, irmãos? E ele termina no verso 7 falando assim: e guardei a fé. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Vamos guardar a fé? Irmãos, a nossa fé
não está em negociação. A nossa fé não está à venda. A nossa fé não deve ser usada como barganha. Não caia no engodo de Satanás de negociar a sua fé. Tem pessoas que, para ter uma posição a mais na empresa, negocia a fé, baixa os valores. Hoje eu vou ter que tomar umas bebidas num happy hour com meu chefe, porque isso vai me dar uma promoção. Vai dar promoção para o inferno, rapaz. Isso é promoção? Isso não é promoção? A fé não está em negociação. Não troque a sua salvação por um momento de prazer. Não troque a sua salvação por um rabo de saia, e nem por um corpinho sarado. Guardei a fé, disse Paulo. Vamos guardar a fé. Ninguém aqui é perfeito, então joelho no chão. Ninguém aqui pode por si mesmo, então joelho no chão. Mas a fé não está em negociação. Os 10 mandamentos não estão em negociação. Nós não podemos colocar a nossa fé em risco só para ter uma posição a mais, um dinheiro a mais, uma posição de destaque. Não. Completei a carreira e guardei a fé. Vamos guardar a fé, irmãos? Amém? Amém. Aí ele termina no verso 8 falando assim: e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Quando ele fala desde agora, sabe o que ele está falando? Hoje eu tenho certeza da minha salvação. Ele fala, agora eu posso declarar que a coroa da justiça me está guardada. Mas não somente guardada para mim, está guardada também para o pessoal de Jundiaí. Quando eu falo Jundiaí, eu estou falando dos que estão aqui, estou falando da cidade, e estou falando de todo lugar onde existe uma pessoa que tem essa fé que Paulo está dizendo. Ele diz assim: eu vou morrer, mas eu tenho certeza da minha salvação. A coroa da justiça está guardada para mim, e não somente para mim, mas para todos que amam Jesus e a sua vinda. Jesus está voltando, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Jesus está voltando, sabe? Isso aqui não é uma frase de efeito, não é uma frase pronta, não é. Isso aqui é uma realidade bíblica, é uma promessa que Jesus fez, que voltaria. E os eventos finais estão dizendo que Jesus está às portas. Por isso não podemos desistir agora. Não desista agora. Continua firme na fé. Quando Jesus voltar, vai ser lindo demais. Os encontros e reencontros, as surpresas incríveis. Por exemplo, o perdão de Estevão converteu Saulo. A fidelidade de Estevão converteu Saulo. Estevão morreu e não viu a conversão de Saulo. Você está orando por alguém? Continue orando. Pode ser que você morra e a pessoa por quem você ora ainda não estará convertida, e você poderá morrer sem ver a conversão dos seus filhos, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus pais, ou de alguém que você ora insistentemente, mas não para de orar. Continue orando, porque a oração que você faz não é em vão. Estevão orou e morreu. Ele não viu a resposta da oração dele. Ele orou e morreu. Deus ouviu a oração de Estevão e converteu Saulo. E essa história toda de Saulo que eu estou contando, Estevão não sabe. Estevão morreu, não sabe. Quando Jesus voltar, que ressuscitar Estevão, que ressuscitar Paulo,
Que cena, hein? Que cena, hein? E Estevão vai olhar para Paulo e falar assim: Paulo, foi você que me matou, não foi? Sim, mas Estevão, foi você que me perdoou, não foi? Graças ao seu perdão é que eu estou aqui. Graças à sua fé, à sua fidelidade é que eu estou aqui. E os dois vão se abraçar. Ah, eu quero tirar uma foto. Eu quero tirar uma foto dessa cena. O céu vai ser incrível por essas coisas. Pessoas que a gente não imagina serão salvas. Se prepare para a volta de Cristo. Amém? Consegue chamar alguém aí no vídeo? Alguém já chamou? Eu vi uns celulares por aí. Se conseguir, é agora, porque eu vou fazer a oração por eles. Enquanto eu vou falando, tenta chamar alguém no vídeo. Se conseguir, vai ser agora. Enquanto você faz a chamada de vídeo. Quando a gente perdoa uma pessoa, o perdão é curativo, é redentivo. O perdão faz milagre no coração de quem dá o perdão e de quem recebe o perdão. Você precisa perdoar alguém? Faça isso com urgência. Quando você oferece o perdão, mesmo que alguém esteja te apedrejando ou tentando matar você, se você perdoar essa pessoa, você será abençoado e a pessoa será abençoada também. Quem conseguiu fazer a chamada de vídeo pode ficar em pé, por favor. Eu queria que vocês viessem à frente trazendo a pessoa no celular. Pode vir aqui, bem aqui à frente. Eu vou chamar o pastor Jean para ficar aqui do meu lado, por favor. E vocês vão ficar aqui com os seus celulares. Tem alguém aí no seu celular? E eu acho, eu tô aí, né? Tô aqui. Põe de uma maneira que a pessoa me veja. Aí. Excelente. Eu quero falar com você que está nessa chamada de vídeo. Hoje eu preguei sobre Paulo, a conversão de Paulo. E disse que Jesus encontrou-se com ele no caminho de Damasco. Essa noite, essa igreja se transforma no caminho de Damasco. E Jesus está passando por aqui para converter os Saulos, para converter a mim e a você. Enquanto mais pessoas estão se conectando, eu queria perguntar onde estão os meus convidados especiais com esse cartão na mão. Por favor, levante-se também e venha aqui à frente, por favor. E venha à frente também. E venha à frente também, por favor. Sejam bem-vindos todos. Mantenha a pessoa aí na chamada de vídeo. Mantenha a pessoa na chamada de vídeo. Irmã, vem aqui um pouquinho. Você. Quem está aí? Hã? O seu filho, qual o nome dele? Mas tem que virar a câmera, né? Isso. Vamos virar a câmera? É aqui. É seu filho e sua nora. Fala, Júnior. Tudo bem, Yasmin? Chega aqui, pastor. O pastor está com alguém ali também. Fica aqui, irmão, do meu lado. Olha só, nós estamos aqui, ó, para dizer para vocês que Jesus ama vocês. E nós vamos orar por vocês, tá bom? Fiquem aí, que nós vamos orar por vocês, tá bom? Mantenha aqui que nós vamos orar. Pode ficar, arruma um cantinho, mas mantenha eles aí. Quem está aí, pastor? Qual o nome dele, pastor? Fala, Sidney. Tá tudo bem, meu amigo? Você fica na linha um pouquinho, que eu vou orar por você. Tá bom? Fica na linha, vamos orar. Quem mais está aí? Quem está aí? Como chama? Ô Marco, você está no hospital não? Ah, você está na Natura. Você consegue aí ficar um minutinho mais aí? Fica aí que nós vamos orar por você, tá? Vamos orar por você, fica aí. Quem está aí? Fala, Rodrigo.
E aí, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Obrigado por atender nossa chamada. E a gente vai orar por você, tá? Fica aí, fica aí. Não sai não. De nada. Quem tá aí? Qual o nome da vovó? Ô, vovó, tudo bem? Obrigado porque a senhora atendeu nossa chamada. A senhora fica aí para uma oração, tá bom? Sim. Quem tá aí? Ah, a tia tá aí. Qual o nome dela? Oi, Dilva, tudo bom? Deus te abençoe, amém. Fica na linha para a oração. Tá, fica na linha para a oração. Não vai dar para eu falar com todo mundo, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. Mas com alguns eu vou falar. Oi, Paulo. Você tá bom, Paulo? Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Nós vamos orar por você, viu, Paulo? Tá bom? Fica aí, fica aí. Segura o Paulo aí que nós vamos orar. Quem tá aí? Ei, Sônia. Fala, Sônia, tudo bom? Obrigado por atender nossa chamada, viu? Ficou feliz. Fica aí que nós vamos orar, tá? Deus te abençoe. Maravilha. Quem é o Henrique? Oi, Henrique. Espera, deixa eu virar a câmera aqui, peraí, calma aí. Peraí, Henrique, deixa eu virar a câmera aqui. Eita, sumiu a câmera. Aí, achei. Fala, Henrique. Você tá bom, meu amigo? Ó, fica aí que nós vamos orar já, viu? Fica aí. Obrigado a você. Quem que tá aqui? Fala, Giovana. Tudo bem? Obrigado por atender nosso convite. Nós vamos orar por você. Fica na linha, tá bom? Fica aqui que nós vamos orar, viu? Deus te abençoe muito. Deixa ela aí, não tira daí não. Quem tá aí? Fala, Joyce. E aí, Joyce? Já jantou? Tá na janta, na hora da janta. Ela mora em que cidade aqui, em Jundiaí? Ah, nós vamos aí jantar na sua casa então? Olha aqui, pastor Jean. Olha lá, mostrou a cozinha com as panelas lá. Mostra de novo. Menina do céu, você fica provocando a gente, né? Deus te abençoe muito, viu? Fica na linha, nós vamos orar por você, tá? Já. Eu queria falar com todo mundo, mas realmente não vai dar, né? Vocês entendem, ok? Eu queria falar com todos individualmente assim. Dá licença, quem tá aqui? Qual o nome dela? Ela tá na UTI agora? Vem cá do meu lado. Sobe aqui. Oi, Vilma. Você tá na UTI, né, menina? Olha, nós vamos orar pela senhora, viu? Ah, já saiu da UTI, tá no quarto. Louvado seja Deus. Que boa notícia. Nós vamos orar para a senhora sair logo daí e voltar para casa. Amém? Fica na linha com ela, tá? Você viu que notícia boa? Olha, ela ligou achando que estava na UTI e já não está mais. Amém? William, fala, William. Ô, William. Tudo jóia, meu amigo? Obrigado por atender nosso convite. Tá? Nós vamos orar por você, viu? Amém. Fica na linha, tá? Fica na linha. Fala, Mateus. Você tá bom, meu amigo? Você tá hoje aí cuidando do baby? Muito bom, parabéns. Deus te abençoe. Fica na linha que nós vamos orar já, tá? Fica na linha. Nós vamos orar já. É sua... Oi, Inalda. Deixa eu virar a câmera aqui. Calma aí, Inalda. Deixa eu virar a câmera. Opa. Aqui. Tudo bem? Com a senhora? Seja bem-vinda. Nós vamos orar agora pela senhora, tá bom? Fica na linha que nós vamos orar já, viu? Ela está fazendo estudo bíblico? Que bênção. Fica aí, não sai daqui não, irmã. Fica aí com ela. Qual o nome dela? Oi, Roberta. Você está bem? Está tudo bem por aí?
Deus te abençoe muito, viu? Nós vamos orar por você já já. Pessoal, nós temos que orar agora. Aqui é minha vizinha. Ah, a vizinha, a vizinha está aqui também. Rapaz, cadê? Onde que vira aqui? Aqui. Qual o nome dela? Verônica. Oi, Verônica. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Nós vamos orar pela senhora. Fica aqui, tá? Fica aqui. Oi, Cleide. Você está bem? Está um pouco doentinha, né? Nós vamos orar por você, viu? Fica aí, fica na linha. Pessoal, nós vamos chamar aqui a cantora. Nossa cantora está aqui? Está aqui. E nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos orar agora por todos que estão aqui nos celulares. Está linda essa cena. Linda essa cena. Vamos orar por você que está vendo a gente aqui agora. A oração vai ser assim. A cantora começa a oração e depois eu finalizo fazendo a oração. Você tem uma missão agora de fazer isso aqui, ó. De cantar para essas pessoas. Por favor, vamos ouvir.